estiveram os candidatos e agora está o painel da Universidade FM, o painel que semanalmente aqui está, ao longo do ano, ao longo dos últimos 4 anos. Foi este o painel que aqui analisou desde há 4 anos. O Bruno veio mais cedo, não teve os 4 anos, mas tivemos então neste painel a acompanhar e a perspectivar aquilo que seriam as eleições para as câmaras municipais aqui do nosso distrito e também a nível nacional. Então hoje temos um dia de reflexão, de depois. Isso já foi no sábado, depois. Dia de reflexão. Olha, eu fui refletir pela opinião. Este ano calhou bem a coisa. Fui refletir com uns bons vinhos, que é aqueles que nos trazem também aqui, houve possibilidade então de os trazer até aqui à mesa, que é sempre bom acompanhar, e por acaso temos muitos ouvintes que costumam dizer isso, não é? Que às vezes nos falta aqui a garrafa. Cá estão elas. Nós estamos numa região de bons vinhos, de bons produtores, e portanto temos que fazer Boa. Vamos então começar bem, com um vinho na mesa. Vamos ver o que acontece depois para baixo. Vamos ver o que acontece depois. E já temos vinho na mesa e vamos então aos números e às principais repercussões. Portanto, em Vila Real, Rui Santos ganha com uma vitória histórica com 7 vereadores contra 2 do PSD. Em Alijó, José Paredes mantém a Câmara no PSD com 4-3. Em Boticas, Fernando Queiroga dá uma daquelas vitórias por goleada, 5-0, Fernando Queiroga do PSD. Em Chaves há então a novidade, uma das novidades da noite, com a vitória de Nuno Vaz para o PS e, portanto, a vitória por 4-3. Em Mesanfrio, Alberto Pereira mantém a Câmara no Partido Socialista com 4 vereadores contra 1 do PST. Em Montalegre, Orlando Alves mantém também a Câmara no Partido Socialista com 5 vereadores contra 2 da coligação PSD-CDS. Em Mursa, outra das novidades da noite, Mário Artur Lopes, do PSD, ganha a Câmara ao Partido Socialista com 3 vereadores contra 2 do Partido Socialista. Em Mondim de Basto, Humberto Cerqueira mantém a Câmara no Partido Socialista com 4 vereadores contra 1 da oposição. Depois em Sabrosa, Domingos Carvas é eleito novo Presidente da Câmara, mas mantém a Câmara no Partido Socialista com 3-2. Em Santa Marta de Penaguião, o Presidente mantém-se, Luís Machado para o Partido Socialista com 4-1. No Peso da Régua há também mudança de Presidente, mas mantém-se a Câmara no PST com José Manuel Gonçalves com 4-3. Em Ribeira de Pena mantém-se também a Câmara no Partido Socialista, mas muda de Presidente agora para João Noronha com 3-2. Em Valpaços, Amílcar Castro de Almeida dá também uma vitória que normalmente costuma acontecer em Valpaços, assim, vitórias com grande diferença. Foi uma vitória por 6-1. Em Valpaços, Amílcar Castro Almeida, então, reeleito para um segundo mandato. Em Vila Pouca de Aguiar, Alberto Machado também vence por 4-3 para um novo mandato para o PSD. E em Vila Real, como dissemos, também foi uma vitória esmagadora por 7-2 de Rui Santos. Quanto aos números que nós temos para Vila Real, para já, são os que estão publicados no site. Partido Socialista com 20.091 votos, o PSD com 7.949 votos, depois o CDS com 1.157, o Bloco de Esquerda em quarto lugar com 519 e a CDU com 416 votos. Depois podemos avançar para outras análises, mas para já as juntas de freguesia 14 ficam nas mãos do Partido Socialista, as juntas de freguesia de Abaças com Filipe Brigas, Andrães com Jorge Alves, Campiã com Jorge Maio, Guiães com Paulo Correia, Folhadela com Manuel Libório, Mateus com Artur Carvalho, Torgueda com José Aires, Vila Marim com Sandra Marcelino, União de Freguesias de Adolfo e Samardã com Carlos Pitrês, União de Freguesias de Borbela e Lamas de Ouro com José Armando Sousa, União de Freguesias de Constantino Val Nogueiras com Francisco Nogueira, União de Freguesias de Monçós e Lamares com Hélder Afonso, Mondões com Félix Touças e Vila Real com Francisco Rocha. 14 freguesias para o PS, 3 para os independentes, Arroios para Ivo Moreira, Lordelo para José Gomes e a União de Freguesias de São Tomé do Castelo e Justos para Francisco Coutinho. As 3 juntas de freguesia ganhas pelo PSD são Parada de Cunhos com Agostinho Pimenta, Nogueira, União de Freguesias do Nogueira e Ermida com Manuel João Pombal e a União de Freguesias de Pena Quintém e Vila Cova com Adília Clemente. E estes são os nomes daqueles que vão governar
as freguesias de Vila Real e as câmaras do distrito de Vila Real. E então vamos agora às vossas análises. É claro, tenho que começar por ti hoje, Rodrigo. Tu és o vitorioso aqui da noite. Eu serei aquele que tem menos para dizer, Luís. Boa noite, em primeiro lugar, a ti, ao Bruno, ao Albano, peço desculpa, e a todos aqueles que nos veem e que nos acompanham também pelo Facebook. De facto, foi uma vitória esperada, aquela aqui de Vila Real, embora eu tenha que confessar que não imaginei que chegássemos aos valores que chegamos. Não imaginei que houvesse uma diferença superior a 12 mil votos no Conselho de Vila Real. Não imaginei que o Partido Socialista atingisse os 20 mil votos em cerca de 31 mil pessoas que foram votar. E não imaginei que, em termos de Câmara Municipal, a diferença de vereadores ficasse dos 7 para os 2. E, portanto, apesar de eu esperar uma vitória do Partido Socialista e do Engenheiro Rui Santos, não imaginei que os valores fossem chegar a esta ordem de grandeza. Já em relação às juntas de freguesia, eu sabia que nós tínhamos excelentes equipas, tínhamos excelentes candidatos, sabia que as pessoas estavam motivadas nas várias juntas de freguesia e que estavam a fazer um bom trabalho, uma boa campanha de contacto, de proximidade, e, portanto, o resultado do número de freguesias foi aquele que talvez me tenha surpreendido menos. Deixa-me imensamente feliz, como é evidente. Sei que as juntas de freguesia que mudaram do PSD para o PS estão muito bem entregues. Tenho plena confiança de que todos aqueles que foram eleitos no passado domingo farão um excelente trabalho, mas, como digo, foi talvez o resultado que me surpreendeu menos, porque contava já que, de facto, esse trabalho, essa qualidade das listas que apresentamos fosse reconhecida. Em relação voltando a Rui Santos e à Câmara Municipal, eu acho que qualquer um de nós aqui conseguia intuir que a vitória aconteceria, que seria uma vitória farta, digamos assim. Desde logo porque tivemos a oportunidade e o prazer de estar com todos os candidatos neste nosso programa e percebemos que, de facto, só um deles se mostrava, digamos assim, preparado para ser Presidente de Câmara. Foi o único que fez uma campanha positiva, que fez uma campanha em que não só mostrou aquilo que fez, mas apresentou-se ao eleitorado dizendo aquilo que pretendia fazer. E Rui Santos tem sido alguém que se tem destacado, quer aqui em Vila Real, quer até fora de Vila Real, que tem demonstrado ser um excelente Presidente de Câmara, ter sido uma aposta segura dos vila-realenses há 4 anos e às vezes a política não é justa, mas desta vez foi. Desta vez percebeu-se que os vila-realenses reconheceram esse trabalho, confiaram em Rui Santos. Houve algo que foi dito aqui, que foi repetido várias vezes, que Rui Santos cumpriu tudo aquilo que foram os seus compromissos há 4 anos e isso foi reconhecido pelas pessoas. E, portanto, acho que com naturalidade Rui Santos ganha, mais uma vez, ficando eu só um pouco surpreendido pela dimensão do resultado. Este foi um resultado histórico. Nunca, numas eleições em Vila Real, tinha havido resultados tão desproporcionais, resultados tão afastados, digamos assim, entre os dois maiores partidos, o PS e o PSD, e, portanto, os 38 anos de PSD em Vila Real estão para trás. As pessoas, os eleitores vila-realenses perceberam que, de facto, apostar em gente nova, com ideias novas, é uma boa ideia. Foi uma boa ideia em 2013. Deram a oportunidade a Rui Santos e à sua equipa para fazer para mostrarem, digamos assim, aquilo que valiam e ficaram agradados com o trabalho. Eu já há dias escrevi, ou anteontem escrevi isso no Facebook, e tenciono fazer isso mesmo. Quer dizer, seria fácil para mim agora vir aqui explicar a vitória do Partido Socialista e do Engenheiro Rui Santos com a qualidade do seu trabalho, com a qualidade das equipas apresentadas, e, por outro lado, vir de alguma forma esmigalhar as candidaturas adversárias, e nomeadamente a candidatura principal do PSD. Seria fácil chegar aqui e dizer que, enfim, que tudo estava mal. Nem tudo esteve mal, mas houve muitas coisas que estiveram mal. Eu não quero de forma nenhuma denegrir as pessoas, mas acho que a mim caber-me-á fazer uma análise mais, se quisermos, mais técnica. As pessoas, a candidatura do PSD perdeu por muito,
Agora, se calhar, interessa é perceber porquê. E percebe-se que foi por uma série de razões que nós aqui já fomos conversando ao longo dos meses de pré-campanha e depois durante a campanha. Desde logo a escolha do candidato, António Carvalho, que foi erradíssima, como é evidente. O professor António Carvalho mostrou que não estava preparado para ser Presidente de Câmara, nem sequer candidato a Presidente de Câmara. Durante 4 anos não fez um trabalho de oposição visível e positivo. Os vilarrealenses perceberam isso, os nossos eleitores estão cada vez mais atentos. E para além desse fator, para além do fator da má escolha, digamos assim, do candidato, houve depois uma campanha que foi feita de uma forma que eu particularmente não gosto e que aparentemente os eleitores também não gostam, que é uma campanha pela negativa. Há dias o Notícias de Vila Real, numa crónica, era dito que o ponto em comum entre os comícios do PS e do PSD era o PS, porque no do Partido Socialista, o Partido Socialista destacava aquilo que de bom tinha feito e aquilo que pretendia fazer no futuro, e no PS e no comício do PSD só se falava do PS para falar mal do PS e que nada tinha sido feito e que os candidatos não prestavam, etc, etc, etc. Portanto, na verdade, nos 2 comícios só se falou do Partido Socialista. Eu acho que chegamos ao fim desta candidatura sem nenhum de nós perceber muito bem o que é que António Carvalho queria para o futuro. Quer dizer, um candidato à Câmara que baseia a sua candidatura numa questão relativa ao IMI, que, nomeadamente, o companheiro de partido dele, Albano Cunha, aqui foi dizendo, e bem, muitas vezes, que não era isso que daria vitórias a ninguém, mas basear toda a sua campanha na questão do IMI e simultaneamente, e numa palavra que era a palavra atratividade, que nunca foi explicada, e simultaneamente só tentar denegrir Rui Santos, não foi bem recebido pelas pessoas, e percebe-se que o eleitorado está cada vez mais farto de candidatos que só falam mal. Em relação às restantes candidaturas, a mim parece-me que também, eu já o tinha dito aqui, a candidatura do CDS faz uma asneira ao apresentar a Joana Rapazote, porque aquilo que o CDS em Vila Real poderia e deveria, na minha opinião, ter feito era tentar disputar o eleitorado do PSD. E para isso era necessário que apresentasse um candidato que entrasse de alguma forma no eleitorado do PSD, um candidato que fosse moderado, se quisermos. E Joana Rapazote, nós conhecemos-la bem, foi nossa companheira de programa durante tantos anos. A Joana Rapazote não é capaz de ser moderada. A Joana Rapazote tem um discurso sempre muito agressivo, muito assertivo, muito radical, e o eleitorado do centro, o eleitorado mais moderado, não gosta disso. E a Joana Rapazote perdeu essa oportunidade de ir buscar ao PSD algum eleitorado, e perde em toda a linha, quer dizer, perde votos para Jorge Pingo, por sua vez já tinha perdido votos para Patrick Alves há 8 anos atrás, e portanto este ciclo do CDS-PP, uma vez que todas estas pessoas estão mais ou menos dentro da mesma geração e enfim, de alguma forma se têm revezado nas candidaturas, têm vindo a perder. Eu acho que se merece uma análise, e com certeza que o CDS-PP terá que fazer essa análise e perceber que não está a funcionar este estilo que necessariamente vai mudar. O CDS esteve à beira de não ter nenhum representante eleito em nenhum órgão, aparentemente elege um deputado municipal para a Assembleia Municipal, mas que é Patrick, que é alguém com certeza muito mais moderado, lá está, e eu penso que eventualmente poderá estar aí o segredo para melhorar um bocadinho o score, porque, como eu disse, o CDS tem vindo a perder consecutivamente em eleições autárquicas espaço. Em relação ao Bloco e à CDU, aqui também me parece, e foi dito aqui por mim, parece-me que houve um problema em cada uma delas. No caso da CDU, bom, para já houve um problema comum às duas. Apresentaram candidatos desconhecidos do eleitorado. Pessoas que não eram, enfim, não eram conhecidas, não eram reconhecidas e das quais se conhecia muito pouco. Isso importa em eleições autárquicas. São eleições de muita proximidade e, portanto, esta escolha de 2 candidatos, o Mário Gonçalves e o João Paulo, 2 candidatos absolutamente novos e de que nunca ninguém tinha ouvido falar, teve imediatamente uma consequência. Mas, para além disso, depois houve, da parte de ambos também, uma campanha que, enfim, no caso do Bloco de Esquerda, e eu disse-o aqui, acabou por cair na campanha temática. O candidato do Bloco de Esquerda
tentava ou dizia que tinha outras propostas em áreas que não tinham a ver com acessibilidade e mobilidade, mas de facto acabava por ir ter esse espaço. Um espaço que ele conhece bem, eu sei que sim, e para o qual tem propostas muito interessantes, mas o eleitorado precisava de mais do que isso, quer dizer, não é que essas questões sejam menores, mas não são as únicas, e acabarmos por falar sempre disso acabou por limitar um bocadinho a abrangência da candidatura do Bloco. No caso da CDU, eu acho que o candidato da CDU, lá está, não só era desconhecido, como não tinha propriamente o perfil adequado para uma coisa deste género. Não põe em causa a sua capacidade, não põe em causa a sua capacidade intelectual, a sua simpatia, a sua bonomia, acho que todos estamos de acordo em relação a isso, mas a CDU aqui em Vila Real também faz algo que eu particularmente não estava à espera, que foi baixar digamos assim, da barreira psicológica dos 700 votos. Era o resultado normal da CDU no Conselho de Vila Real, era nos 700 e qualquer coisa votos, por ali, e agora, para a Câmara Municipal, a CDU cai para os 416, que é muito. É uma perda muito grande, não é de 50%, mas é para aí de 40%, e, portanto, é um resultado bastante mau. E volto ao início, volto a Rui Santos. De facto, Rui Santos fez um excelente trabalho. Rui Santos mostrou ao eleitorado que era alguém em quem se podia confiar e mereceu a confiança de 20, aliás, na verdade, eu ia dizer de 20.091 eleitores, na verdade não são, pelos vistos na Assembleia que hoje aconteceu, de apuramento final, subiu para quase 20.200 vila-realenses, e isto cria-lhe uma enorme responsabilidade, é evidente. Nunca ninguém recebeu tantos votos para a Câmara Municipal, e alarga muito a importância do Partido Socialista em termos de Câmara Municipal. Em 9 elementos do Executivo, 7 serão do Partido Socialista. Por oposição, o PSD, que até há, vamos dizer assim, até há 5 anos atrás, não vou dizer 4, até há 5 anos atrás, aquilo que se dizia com frequência é que, e que me perdoem, espero que ninguém se sinta insultado por isto, mas que até uma fraga que se candidatasse pelo PSD ganhava as eleições, era voz corrente, e de facto o PSD parecia quase inultrapassável. Há 4 anos atrás provou-se que isso não era verdade. O Partido Socialista fez um excelente trabalho, fez uma excelente campanha e apresentou um candidato em que as pessoas acreditaram. 4 anos depois, essa vitória é reforçadíssima. Há uma diferença de mais de 12 mil votos entre o PS e o PSD. Portanto, acho que, como eu dizia há pouco, é uma responsabilidade enorme para o Partido Socialista, é uma responsabilidade enorme corresponder a estas expectativas, mas eu tenho a certeza que a equipa que foi eleita, que agora são 7 vereadores, ou 6 mais o Presidente de Câmara, estará à altura para fazer isso mesmo. Na Assembleia Municipal a diferença não foi tão grande, mas o João Gaspar também, e eu estou a personalizar nos cabeças de lista, é evidente que nada disto é individual, não é? João Gaspar na Assembleia Municipal candidata-se com uma equipa, tal como o Rui Santos na Câmara Municipal. Mas João Gaspar, apesar de não subir tanto como o Rui Santos, reforça também muito a sua votação. Digamos assim, a aritmética da Assembleia Municipal também mudou radicalmente. O Partido Socialista tinha mais um deputado eleito que o PSD, hoje tem 17 para 9, com mais um deputado, o tal deputado do CDS-PP. E eu penso que isso, porque é bom não esquecermos o seguinte, no último mandato, durante todo o último mandato, Rui Santos governou a Câmara Municipal com minoria na Assembleia Municipal. Felizmente sempre foi possível encontrar consensos, encontrar equilíbrios, mas de facto é sempre uma situação complicada quando todos os documentos importantes da Câmara Municipal que têm que ser aprovados na Assembleia Municipal encontram uma Assembleia Municipal adversa. Não foi o caso, não se pode dizer que alguma vez a Assembleia Municipal tenha sido adversa. A Assembleia Municipal foi sempre responsável, e nomeadamente alguns presidentes de junta de freguesia, desde o início perceberam que documentos fundamentais, como o orçamento, rotação e contas, a fixação dos impostos municipais, tinha que ser aprovada porque também lhes interessava a eles enquanto executivo local, e portanto conseguiu-se trabalhar, embora existisse sempre, digamos assim, ali algum risco, se quiser. Isso agora também termina. Para terminar as juntas de freguesia. Nas juntas de freguesia, o Partido Socialista tinha 7 juntas de freguesia, duplica o número de juntas de freguesia para 14,
E, como eu disse há pouco, isso deve-se essencialmente ao excelente trabalho e às excelentes equipas que foram apresentadas pelas listas do Partido Socialista. Acrescem a estas as 3 listas independentes, de Arroios, Lordelo e São Tomé de Castelo Justos, que apoiavam a lista do Partido Socialista e eram apoiadas pela lista do Partido Socialista. Isso foi algo que foi dito desde o início. Eram listas independentes porque incluíam gente de várias origens partidárias. Portanto, não havia um chapéu de chuva, digamos assim, partidário que desse para englobar aquilo tudo, mas que eram próximas e que apoiavam esta candidatura à Câmara de Rui Santos. E, portanto, podemos dizer ao fim e ao cabo que há 17 juntas de freguesia que hoje estão com este Executivo Municipal, e o PSD, que sempre foi o partido que dominou também as juntas de freguesia, em 20 ficou com 3. Há apenas 3 juntas de freguesia, sendo que, de destacar, as 3 são Pena Quinta Vila Cova, Parada de Cunhos e... agora fugiu uma terceira... Parada de Cunhos, Nogueira e Ermida. Era essa que me estava a faltar. E é bom dizer que em Parada de Cunhos o PSD ganha por menos de 50 votos e que em Nogueira e Ermida ganha por 11 votos. E, portanto, a única vitória relativamente confortável do PSD foi em Pena Quinta em Vila Cova. De resto, por 170 votos. De resto, de facto, o PSD foi muito penalizado. Há outras circunstâncias, nós, enfim, também fomos dizendo aqui, a questão do governo estar bem ajudou também, ou pelo menos não prejudicou nas eleições autárquicas. Eu ouvia hoje num noticiário que há 32 anos que o partido do governo não ganhava umas autárquicas. Aconteceu pela primeira vez em 32 anos. Agora, eu penso que em Vila Real a importância do governo é muito inferior, ou quase nenhuma, comparada com a importância da Câmara Municipal, do Rui Santos, da sua equipa e do trabalho que foi desenvolvido. Voltando às juntas de freguesia, eu acho que todos estão de parabéns, todos aqueles que são os grandes vencedores, e quase todas as juntas de freguesia merecem ser destacadas por um motivo ou por outro. Quer dizer, juntas de freguesia como Torgueda, ou Constantino, de onde é originário o candidato do PSD, António Carvalho. E foi presidente de junta de Constantino, Foi presidente de junta de Constantino. Os casos, por exemplo, de Mouçós, emblemático, onde o José Hermano Machado, que tinha sido chefe de gabinete de Manuel Martins e que há há dezenas de anos que era presidente da junta, perdeu as eleições, mas também a Baças, também em Trens, também Arroios via lista independente, enfim, todas elas, Drões, portanto, todas elas foram muito importantes e o seu trabalho foi fundamental, o trabalho das listas foi fundamental para essa vitória. Destacar ainda das independentes Lordelo, claro que as 3 também importantes, mas em Lordelo, José Gomes, que vem do PSD, que foi altamente atacado pelo PSD, que foi altamente criticado pelo PSD, oferece para a Câmara Municipal 927 votos à lista de Rui Santos, e na Junta de Freguesia consegue ficar um dos 1000 votos de diferença para a lista do PSD, 999. Estamos a falar de um universo de 1775 votantes, portanto é muito significativo essa vitória. Portanto, para terminar, e depois podemos continuar a conversar sobre isto, para terminar, dizer que me parece que isto é um resultado muito forte, é um resultado histórico, é um resultado que atribui grande responsabilidade, mas é um resultado merecido. E acho que o PSD, que é o principal adversário, e que até há 5 anos, como eu dizia, parecia imbatível em Vila Real, tem que refletir seriamente sobre isto. Eu não falei não falei sobre a Junta de Freguesia da cidade. Esqueci-me da Junta de Freguesia da cidade, Francisco Rocha, que me perdoou, mas a Junta de Freguesia da cidade também merece um destaque muito grande, e merece um destaque muito grande por uma razão simples. Porque foi repetido tantas vezes pelo PST, que tinha uma belíssima candidatura à Assembleia de Freguesia, que houve gente que acreditou mesmo nisso. E houve gente, mesmo gente afeta ao Partido Socialista, que a determinada altura achou que o Nathaniel Araújo
o ex-diretor de campanha do PSD, que perdeu as eleições de 2013, ia conseguir sacar um coelho da cartola com vídeos de apoio de Rui Rio, com vídeos de apoio, ou com a presença de Paulo Rangel, que ia conseguir um coelho na cartola, e eu acho que ele próprio estava convencido disso, de tal forma que fez uns pequenos ímãs de frigorífico com a sua cara e com os números de telefone da Junta de Freguesia, o endereço de e-mail da Junta de Freguesia, que andou a distribuir durante a campanha eleitoral, e que já deu origem agora a posts engraçadíssimos de gente que diz que está a ligar para os números que estão lá a perguntar pelo Nathaniel Araújo e que ninguém sabe dele. Mas dizia eu, o Nathaniel Araújo o Nathaniel Araújo chegou a convencer as pessoas de que podia ter uma boa candidatura, fez uma campanha que me parece, a expressão é talvez forte, mas baixa, a questão da presença ou da não presença de Francisco Rocha aqui em Vila Real, e a resposta foi dada nas urnas ao ter um resultado ainda pior em termos de diferença para o Partido Socialista que o de José Ricardo Fonseca. Toda a gente ficou muito espantada há 4 anos quando Francisco Rocha ganhou com uma diferença de 1.500 votos para José Ricardo Fonseca. Eu até já tive a oportunidade de estar com José Ricardo, dar-lhe um abraço e dar-lhe parabéns 4 anos atrasados pelo grande resultado que teve na cidade. Porque de facto agora o que acontece é que Nathaniel Araújo fica a 2.500 votos, perde 1.000 votos na diferença para Francisco Rocha. Há muitas coisas que se poderiam dizer sobre isto. Desde logo podíamos brincar com a situação e dizer que os vilarrealenses preferem um presidente que não esteja cá do que ter o Nathaniel Araújo como presidente, mas isso lá está, era ser mauzinho, e eu, em relação a Nathaniel Araújo, deixo que seja mauzinho aqui ao Albano. Agora, é óbvio que na cidade também, a tal grande lista que Nathaniel apresentou, não chegou para derrotar uma lista excepcional que acompanha o Francisco Rocha e que tem feito um belíssimo trabalho, porque também é importante dizer isso. Aqui não se trata só de um concurso de popularidade, não se trata só de ter as melhores caras ou as caras mais bonitas ou os cartazes mais bonitos, trata-se de mostrar trabalho. E nas 7 juntas de freguesia em que o Partido Socialista governava, mostrou um excelente trabalho ao longo de 4 anos. Na Câmara Municipal, evidentemente, também. E isso levou a que os vilarrealenses mudassem um bocadinho o seu chip, vamos dizer assim, dissessem, pá, há 4 anos fizemos uma aposta arriscada, arriscamos num Presidente de Câmara novo. E, portanto, se calhar agora está na altura de apostar também em presidentes de junta de freguesia novos. E se calhar na Campeã já chega daquelas pessoas, vamos experimentar o Jorge Maio, que já cá veio tantas vezes, ou tinha vindo uma vez anterior e não tinha ganho, ou o Helder em Moçós, também já tinha sido candidato. Exatamente. Portanto, há aqui uma série de... Filipe Brigas também, não é? Filipe Brigas em Abassas, meu querido amigo Filipe Brigas em Abassas, que também foi lá pela 2ª vez. E qual foi o segredo aí? De todos os candidatos do Partido Socialista, e o Filipe Brigas, que acabamos de referir, é um excelente exemplo. O Filipe Brigas perdeu as eleições há 4 anos e podia ter feito aquilo que fez António Carvalho. Desaparecia. Ia para casa, estava sossegado, tinha o seu negócio, fazia o seu trabalho e, com vontade ou sem ela, 4 anos depois podia ser candidato ou não. Mas o Filipe Brigas não fez isso. O Filipe Brigas, desde o primeiro dia a seguir às eleições, em 2013, esteve presente junto das pessoas. Ajudou quem precisou de ajuda, muitas vezes, e porque tinha belíssimas relações e as manteve sempre também com a Câmara Municipal, tentou ajudar as pessoas que precisavam de ajuda da Câmara Municipal, encaminhando-as para lá, e, portanto, esse trabalho desemboca no fim também de uma dinastia em Abassas, quer dizer, e aí podemos falar quase de uma dinastia mesmo, quase de uma monarquia, em que o marido passava o poder para a mulher, se recandidatava outra vez, depois ele ia para presidente da Assembleia de Freguesia. Portanto, havia ali uma série de coisas que finalmente os eleitores perceberam que não devem ser assim, não precisam de ser assim. Aquela coisa quase do partido único que havia em Vila Real não tinha que acontecer assim. E não aconteceu assim. Os eleitores apostaram de facto em muitos dos projetos apresentados pelo Partido Socialista, pelas listas do Partido Socialista. Como eu disse, das 20 juntas de freguesia restam 3 ao PSD. Na Câmara Municipal, de 9 lugares, o PSD ficou apenas com 2. E na Assembleia Municipal há 17 eleitos do Partido Socialista e apenas 9 do PSD. Portanto, acho que o PSD agora tem que refletir muito a sério sobre isto. Não foi com certeza só por causa de Vila Real, mas Pedro Passos Coelho já veio dizer que não se recandidata a líder do partido. E aqui, a nível local,
Acho que aqueles que delinearam esta estratégia devem fazer contas de cabeça e tomar as decisões que têm que tomar. Eu não posso esquecer-me que Luís Ramos, o candidato do PSD à Assembleia Municipal de Vila Real, é o presidente da Conselhia do PSD. Foi ele que apresentou esta solução a António Carvalho, foi ele que a anunciou, foi ele que a decidiu, aparentemente numa reunião em que António Carvalho nem sequer estava, e portanto eu penso que Luís Ramos fica na história como o presidente da Comissão Política do PSD que tem o pior resultado de sempre, se calhar de qualquer eleição, seguramente de qualquer eleição, no Conselho de Vila Real, mas naquela que conta mais para uma conselhia, que é a eleição autárquica, essa é uma nódoa no currículo. Luís Ramos já tinha perdido em Amarante e desta vez decidiu perder em grande em Vila Real. Acho que o PSD tem que começar a pensar nisso e começar depois a olhar para dentro e perceber o que é que anda a fazer de errado, porque anda a fazer muitas coisas de errado. Eu, como disse, não quero bater em quem está fraco, em quem caiu ao chão. Há com certeza nomes que podem ser associados a esta derrota, coisas que foram extremamente mal feitas. Todos nós vimos, falando por exemplo da campanha eleitoral, todos nós vimos a simplicidade que existiu na mensagem, na forma como ela foi passada por parte da candidatura do Partido Socialista, mas não só. O CDS fez a mesma coisa, o próprio Bloco e a CDU fizeram a mesma coisa, e o PSD, se olharmos para a campanha, tentem agora assim de repente lembrar-se quantos cartazes é que vocês viram do PSD. Está ali um no Intermarché que é espetacular. Aquele das obras. Sim, não é que aquilo... Está parado no trânsito. Sim, um que apresenta 17 obras. Eu ouvi alguém comentar com piada, assim, 38 anos só fizeram 17 coisas, está fraco. Mas, sim, em vários locais tinham depois tinham junto os equipamentos. Aqui já houve ambição e o ano em que aquilo foi feito, no teatro, nos museus, não sei o quê. Depois eram os cartazes com o MID, depois eram os cartazes com isto, depois eram os cartazes só com as caras, depois eram com as equipas. Havia um da Assembleia Municipal que era gigantesco, não se percebia quem lá estava. Portanto, não, pois, há um que tem, pá, aí 14 bolas, parecem bolas as cabeças das pessoas, quer dizer, aquilo... Estas coisas, eu acho que já ultrapassamos há muito tempo a fase em que se podia fazer isso. Já se faz uma coisa mais profissional. Eu acho que sim, acho que e o PSD sabe isto, muito bem. Eu recordo-me muito bem das eleições de Manuel Martins, quer as últimas, quer as penúltimas, quer as últimas contra Rui Santos, quer as penúltimas contra Artur Vaz, em que a campanha eleitoral era uma campanha muito bem feita, sim. Em termos estéticos, em termos de mensagem, em termos até de design, era uma coisa bem feita. E estas duas últimas, de facto, também a esse nível, têm sido uma coisa sofrível. E, portanto, acho que o PSD tem que repensar isto tudo. Eu, como adversário do PSD, enfim, não desejo muito que eles se organizem assim tanto. Mas de facto, o PSD faz falta. O PSD teve 40 anos de responsabilidade em Vila Real e é triste vê-los neste momento a este nível e, convenhamos também, se nós percebemos que em 2013, com a aposta que houve, que foi parcial no Partido Socialista, o Partido Socialista aproveitou essa oportunidade para mostrar que tinha muito valor e que tem muito valor. A aposta dos eleitores agora expande-se exponencialmente. Perante a oportunidade, eu tenho a certeza que o Partido Socialista voltará a mostrar que é a melhor aposta e, portanto, o PSD andou a brincar durante 8 anos, se calhar perderá espaço definitivamente em Vila Real. Muito bem, antes de ouvirmos então o Albano, já que falamos aqui tanto em nomes, também convém dar este mérito aos novos vereadores eleitos. Portanto, Rui Santos é o número 1, Adriano Sousa o número 2, Eugénia Almeida o número 3, o número 4 José Maria Magalhães, em quinto lugar Carlos Silva, e a partir daqui então os dois novos vereadores, Mafalda Vaz de Carvalho e Nuno Augusto. Quanto ao PSD, dos 4 que tinha, passou a ter então apenas 2, e são os 2 que já estavam lá também, António Carvalho e Carlos Moreira. Por maldade podemos dizer que parece que adivinhavam, portanto, os 2 que já lá estavam são os únicos que ficaram. Os únicos 2 que lá ficam. Eu honestamente duvido muito que eles lá vão ficar. Eu sou capaz de apostar aqui que António Carvalho não fica na Câmara Municipal de Vila Real. Agora, da parte do PS, e agradeço teres feito essa listagem, de facto é importante dizer que às 5 pessoas que já lá estavam, nomeadamente
Rui Santos, o Adriano Sousa, o Eugênio Almeida, o Carlos Silva e o José Maria Magalhães, juntam-se agora a Mafalda Vaz de Carvalho e Nuno Augusto, que vêm acrescentar, e isso é importante. São duas pessoas que trazem mais competências, que trazem mais conhecimentos. O Nuno Augusto tem feito um trabalho excepcional na área dos negócios e no Reis de Ouro Parque, do qual é diretor. Mafalda Vaz de Carvalho na área do ambiente, e portanto acho que são duas pessoas muitíssimo interessantes para se juntarem a esta equipa, que começa a ficar definitivamente com uma equipa imparável. Albano, nós já te ouvimos aqui no domingo com uma análise que... Eu peço desculpa, não ouvi o nosso programa no domingo. Exato. Onde o meu amigo João Álvaro aqui esteve, acho que muitíssimo bem. Eu infelizmente nesse dia não pude ouvir. Vamos então, Albano, voltar então à análise, agora já com os números finais, não é? Faltava da Junta de Freguesia na altura de Vila Real. Faltava, Luís. Eu cumprimento a ti, cumprimento o Rodrigo, o Bruno e o nosso auditório. Faltava-nos esse resultado, e eu posso começar exatamente por aí, que foi um resultado inqualificável, eu acho. E foi inqualificável porque eu poderia, agora aqui, eu não fiz no domingo à noite, para que saibam, nenhum resultado específico à Junta de Freguesia de Vila Real. Toda a gente sabe que não tenho simpatia pelo Nathaniel Araújo, acho um político incompetente. Acho que não é pessoa para estar à frente dos destinos do PSD em caso algum. Tenho isso pessoalmente e politicamente falando contra ele, e portanto a minha opinião seria sempre enviesada por causa disso. E eu estou a dizer isto numa completa honestidade intelectual com toda a gente. Eu não tenho simpatia pelo Nathaniel Araújo e, como devem calcular, votei em toda a gente naquela lista, menos no Nathaniel Araújo. E o meu voto foi, de facto, das coisas mais difíceis que se pode fazer em eleições, que é votar no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo elemento sem olhar para o primeiro, porque pelo primeiro o meu voto não estava lá de certeza. E não estava lá de certeza, mas obviamente que uma pessoa corre o risco de não gostar das pessoas que fazem parte, de algumas pessoas que fazem parte do nosso partido. No meu caso, curiosamente, só há uma pessoa de quem eu não gosto, que é ele. Eu digo isto abertamente, porque foi uma pessoa que deliberadamente me tentou prejudicar muitas vezes, me tentou manchar a imagem muitas vezes, e eu sempre disse que nos joguinhos das jotinhas e dos partidinhos e tal, ele é de facto bom, e quando digo bom, não é bom, adjetivo bom, é eficaz, mas que depois queria ver o que é que ele valia quando fossem eleições. E, portanto, sendo a minha opinião enviesada, vou tentar ser o mais objetivo possível e bater-lhe o menos possível. Tentar bater-lhe o menos possível, porque, como devem imaginar, para alguém que não gosta dele, ver o resultado que ele teve é algo que, se ele não fosse do meu partido, hoje me daria um especial gozo em comentar. O meu problema é que esse senhor faz parte do meu partido, ou seja, é o partido do qual eu faço parte e no qual milito que sai prejudicado com a estratégia deste senhor. Este senhor foi o diretor de campanha em 2013. Fez o que a gente sabe. Fez a campanha que a gente sabe. Foi o grande obreiro, ou um dos grandes obreiros, por António Carvalho ser candidato em Vila Real em 2013 e o PSD ter perdido a Câmara, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que, se o candidato fosse Domingos Madeira Pinto, a Câmara não tinha sido perdida da forma que o foi. Não tenho dúvidas nenhumas. Acho que teria de certeza absoluta uma melhor votação. Mas pronto, foi a escolha que o partido fez. Foi muita obra deste senhor. E depois este senhor aparece em todo lado. Aparece na lista para a Câmara Municipal, onde depois falava-se num quarto lugar, passa para sexto, ainda bem. Depois aparece como diretor de campanha, fez a campanha que fez, foi uma campanha miserável, uma campanha atentatória, uma campanha baixa e virada pessoalmente contra a vida pessoal de Rui Santos. E teve a sua resposta nas urnas, que foi uma resposta dura para o PSD, que perdeu pela primeira vez em 40 anos umas eleições para o PS ao nível autárquico. E depois passam 4 anos, o partido cai no marasmo em que cai, esse senhor assume a variação, porque o PSD, como sabem, ficou com 4 vereadores na Câmara Municipal, sendo ele o 4º vereador. Bom, ele na verdade era para o 6º, mas houve duas. Era o 6º, exato, é isso. De 6º subiu a 4º e tal, e vai para a variação. A Cristina Coelho e a Celeste Pereira. E a Celeste Pereira. Portanto, passou para vereador da Câmara Municipal e toca então a pôr o fato e a gravata e vou ser vereador da Câmara Municipal. Pronto. E enquanto vereador da Câmara Municipal,
o que é que o doutor Nathaniel fez? O que é que ele fez? É que até hoje eu não vi nada. Passaram 4 anos. 4 anos. Não é que tenha visto muitos outros, que também não vi. Mas o que sei, e posso aqui dizer por aquilo que me foi dito por parte dos vereadores da Câmara, nomeadamente pelo próprio Presidente da Câmara, é que os vereadores da oposição eram construtivos, portanto, em termos de reuniões camarárias, mas que havia um deles, Nathaniel Araújo, que não contribuía, não participava nas reuniões. Mas, Luís, não contribuía. Os outros participavam e tentavam ajudar, discordando, mas havia um que era estranhamente, pelo menos era como dizia o Presidente da Câmara, que não falava, não colocava nenhuma questão, não levantava dúvidas. Pelo menos, desculpa interromper o raciocínio, pelo menos nas reuniões públicas era foram aquelas em que eu assisti, isso de facto confirma-se. É assim, eu pessoalmente entendo isso perfeitamente, porque os vereadores do PSD houve muitas alturas em que não estiveram bem. Mesmo os que tentavam participar não estiveram bem. Eu não consigo perceber porque é que António Carvalho tem um programa completamente diferente para as piscinas municipais do programa do Partido Socialista. Eu confronto o Rui Santos com isso no programa que ele aqui veio. Ele disse, o seu vereador votou a favor do meu. Isto foi aprovado por unanimidade. Há coisas que eu não consigo perceber. Agora, o doutor Nathaniel, porque é um país de títulos, não é? E, portanto, é doutor, porque, pronto, tem o seu trabalho no banco e tal, e ele é biólogo e bancário. O doutor Nathaniel não intervinha. E não intervinha porquê? Porque não se lhe conhece uma ideia. Eu não lhe conheço uma ideia. Eu nunca lhe conheci nenhuma. Eu sou suspeito para falar, é verdade. Então agora vamos ver. Eu sou suspeito para falar, mas obviamente tenho que aqui comentar, e tenho que apontar o dedo. Eu já lhe apontei o dedo há 4 anos. E fui a um plenário, logo a seguir às eleições, apontar-lhe o dedo. Depois, entretanto, fui convidado para mais 2 plenários, mas como eu não vou, não tive hipótese de comparecer nenhum deles, e não ia para um plenário que estava, obviamente, condicionado. E digo condicionado porquê? Porque eu iria lá dar uma opinião que toda a gente já sabia, sem haver qualquer alteração com essa minha opinião. Portanto, eu vou a um plenário dizer, eu não concordo que o António Carvalho seja candidato. Sim, mas nós já decidimos que ele era candidato a uma reunião de comissão política. Eu não concordo com a campanha que está a ser feita neste momento, com o trabalho que está a ser feito pelo PSD neste momento. Sim, mas isso já foi decidido e já foi feito durante 4 anos. Então não vou para festas que estão condicionadas. Vou para onde posso ter intervenção e onde posso, de facto, chamar a atenção para se mudar alguma coisa. E por isso mesmo é que eu quero estar presente no próximo. E aí sim, aí o Dr. Nathaniel pode movimentar as suas tropas para o partido para tentarem atacar quem quiserem. O problema é cá fora. O problema é os votos. É nas urnas. É cá fora. Cá fora é que se vê quanto é que as pessoas valem. E eu sempre disse ao longo destes anos, eu quero ver a quanto é que se vale lá fora, quando se vai a votos. O que é que as pessoas da cidade pensam deste senhor? O que é que as pessoas das aldeias pensam daquele candidato? Porque as pessoas não votam só por simpatias. As pessoas votam por aquilo que conhecem em tudo. Pelos seus desempenhos profissionais, pelas suas amizades, pelas pessoas com quem se dão, pela forma como passam durante 4 anos na rua. Agora, pessoas a dizerem-me, então, mas passam por mim durante 4 anos, ninguém me cumprimenta e hoje vem-me cumprimentar. Eu ouvi isto, eu vou votar na Conceição Pinho. Eu não gosto de Francisco Rocha. Este fulano passa por mim durante 4 anos, nunca me cumprimentou. Ainda por cima, essa pessoa que me disse é uma pessoa de baixo extrato social, diga-se. E, portanto, de baixo extrato social, que isto é como na Índia, não é? Há as castas. E para alguns é como a Índia, tem as castas. Então, como é de baixo extrato social, cumprimentou naquele dia. E ele disse, vou votar na Conceição Pinho, porque é um homem mais à direita, e, portanto, decidiu votar na Conceição Pinho. Isto para dizer o quê? É uma diferença de 1000 votos relativamente a 2013, de vantagem para o Partido Socialista. Francisco Rocha ganha ao PSD 1000 votos de diferença. É muita coisa. Nathaniel Araújo tem menos 300 votos, penso eu, cerca disso, do que José Ricardo, que foi a pessoa mais atacada como escolha de candidatura à cidade quando estas eleições passaram em 2013. Foi o Cristo das eleições, toda a gente lhe caiu em cima. Dentro do PSD, escolher o José Ricardo foi um erro crasso. Escolher o José Ricardo foi um suicídio político. E agora, escolhem o Dr. Nathaniel, o Benjamin do Partido Social Democrata, tem menos 300 votos que José Ricardo, e o Partido Socialista aumenta a diferença para o PSD em 1000 votos numa freguesia que tem, quantos eleitores? 15.000, penso eu, não é? 15.000, foram votar 9.400. Foram votar em 9.000 votos, o PS, em 9.000 votos, o PS passa a sua diferença para mais de 1.000 sobre o PSD, com a candidatura de Nathaniel Araújo. Dir-me-ão assim, a lista não era assim tão boa.
A lista era boa. A lista era boa. A lista tinha gente boa. E tinha gente que valia votos. Podiam não valer para ultrapassar Francisco Rocha. Não tenho dúvidas que Francisco Rocha ganharia esta eleição ao Nathaniel, como ganharia a outro qualquer candidato do PSD nesta altura. Acho que era muito difícil ganhar. Mas não era difícil conseguir-se um resultado melhor. Ponto número 1. Francisco Rocha não é Rui Santos. Francisco Rocha não tem a popularidade de Rui Santos. Francisco Rocha tem mais fragilidades políticas do que Rui Santos, neste momento, na freguesia de Vila Real. Era mais fácil combater Francisco Rocha do que combater Rui Santos. E a lista do Nathaniel Araújo era uma lista boa. Tinha gente que valia votos ali dentro. Se formos só para a número 2, por exemplo, e se formos para o Cândido Machado, e se formos para outras pessoas, para a Lina Sousa Vaz, temos ali gente que valia votos. E o que é que foi feito? Havia muita gente que se calhar não votava. Porquê? Então, se eu sou amigo do Cândido, eu gostei de votar no Cândido Machado. Arranja-me os bilhetes para o Benfica, se for necessário. Claro que uma pessoa... Isto tudo conta. Mas houve muito boa gente que chegou e disse: eu votava, mas com aquele cabeça de lista se calhar já não votou. E, portanto, acho que aqui cada um tem que tirar... Eu sei que depois no Facebook disseram, porque eu fui... Eu não sei se alguma vez fui amigo dele no Facebook, também não fazia sentido absolutamente nenhum selo, mas sei que ele pôs uma frase qualquer do Walt Disney a dizer ir ao impossível, não tem concorrência, eu gosto do impossível porque não tem concorrência. Quer dizer, isto é a mesma coisa que o Rui Vitória chegar ao fim do 5-0 em Basileia e dizer: correu-nos mal. Equivale exatamente ao mesmo, ao impossível. Mas quantas pessoas teriam aceitado ser candidatos à junta de freguesia? Sim, porque a jogada política preparada por trás disto era uma que qualquer pessoa queria. Ora bem, eu consigo ter um resultado melhor na freguesia de Vila Real do que o António Carvalho na Câmara Municipal de Vila Real e daqui por 4 anos sou candidato à Câmara. Limpinho. Nós não somos todos parvo. Acho que nós chegámos a dizer isso aí. Eu não sei, Ana, aqui a dormir. Aliás, houve uma publicação que eu vi, entretanto, que dizia: a maior vitória do candidato à junta de freguesia pelo PSD de Vila Real será a maior derrota de António Carvalho. Seria a maior vitória que ele poderia ter. Isto chegou a ser colocado em cima da mesa. Porquê? E porquê que isto chegou a ser colocado em cima da mesa? Mas atenção, a legitimidade que o Nathaniel tem de ser candidato à Câmara de Vila Real daqui por 4 anos com base neste resultado é inferior ao de todas as outras juntas de freguesia. Porquê? Porque a média de votos de diferença PS de Câmara Municipal e para a junta de freguesia, Vila Real é a que tem um resultado pior. Em relação à média das outras todas, a de Vila Real tem um resultado pior. Portanto, ali o senhor que se candidatou, a senhora que se candidatou a Andrés, tem até mais legitimidade para ser candidata à Câmara do que esse senhor. A jogada era essa. A Adília, que momento tem pena Quinta. Sem dúvida nenhuma, mas eu da professora Adília sou suspeito para falar, que sou amigo dela, gosto imenso dela, e eu sabia que vocês não iam ganhar em Pena Quinta, em Vila Cova, porque é aquela pessoa que precisam... Isto é verdade. Eu já tive clientes a precisar de digitalizar um documento, não tinham, e iam falar com a professora Adília. Como se qualquer coisa, ligam para a professora Adília. É uma pessoa muito presente e, de facto, se todos fossem como ela, se calhar as coisas poderiam ter corrido melhor. Não digo menos que isso, mas deixa-me dizer-te que tanto em Pena Quinta, Vila Cova, como em Nogueira, como em Parada, que são as 3 juntas de freguesia e ficaram para o PSD, o Partido Socialista tinha equipas excelentes. E a prova é que ficaram muito perto. Sim. Esse resultado em Pena Quinta para o Partido Socialista é um resultado ótimo para a popularidade da pessoa em questão. Exatamente. E quando falo de pessoas é que tenham este sentido de social-democracia que a Adília Clemente tem. Eu gosto pouco que se vá mudando de partido e essas coisas todas. A Adília Clemente é uma verdadeira social-democrata. E é das genuínas, das antigas, como eu gosto. E ainda por cima a trabalhar bem. Voltando à questão da candidatura municipal, à Câmara Municipal agora. Essa jogada, que, entre aspas, que estaria preparada na mente do candidato à Junta de Freguesia de Vila Real foi algo que deu nas vistas, demasiadamente nas vistas na campanha, e por isso é que eu pusei uma frase que é dirigidíssima a esse senhor no Facebook, quando falava que a grandeza e o sucesso crescem na proporção inversa do aumento do ego. E isto porquê? Porque os problemas do ego é um problemazão que às vezes algumas certas personalidades têm para resolver, que é eu. O eu. Eu não vou aqui ter uma discussão filosófica sobre o eu, fiquem descansados. O eu. E o eu vai chegar aonde? Vai chegar aos cartazes. O eu tinha que estar no cartaz sozinho.
Houve um cartaz sozinho, com a minha cara ali presente, num tamanho gigante, sempre presente. Tinha que estar sozinho no cartaz. E agora vamos pôr os pontos nos is. Será que a direção de campanha autorizou? Direção de campanha, António Carvalho. Autorizou, e não vou falar aqui pelo Alberto Moura, ele fala por ele. Autorizaria uma coisa dessas ou autorizou uma coisa dessas? É que me lembro, foi o único em todas as juntas de freguesia onde apareceu o candidato à junta sozinho com cartaz. Atenção, eu tive um amigo meu que me disse assim: olha, o teu amigo é candidato à Câmara em Vila Real. E eu disse: olha que não, é à cidade. Não é nada, então tem o cartaz do Rui Santos ali ao pé do shopping e tem o dele ao lado. O Luís Mendonça poderá testemunhar-te outra coisa gira. Teve direito a um tempo de antena do Partido Social Democrata no Estado. Isso é verdade. Chamaram uma atenção. Eu duvido muito que os outros 19 candidatos que tivessem. Foi um tratamento completamente ridículo para uma. Parece que era uma aposta fortíssima. Uma aposta muito forte, mas foi um tratamento completamente ridículo. E mais, foi ele que deu os 7-2 ao Partido Socialista. E agora vão-me perguntar porquê. Porquê? Porque a freguesia dele tem 15 mil eleitores. Não tem 1.500, nem 5.000, nem 3, nem 2. Tem 15 mil. A grande derrota do PSD em Vila Real foi a da equipa toda. Tudo bem. Isto é tudo muito giro, da equipa toda. Mas se o guarda-redes for um frangueiro e levar 2 ou 3 frangos, a culpa não é bem dos 2 avançados que têm na frente. Aqui, a grande responsabilidade é de uma junta de freguesia que tem 15 mil eleitores. Porque ele, se fosse dali da freguesia da Adília ou ali de Torgueda, eu já não falava da mesma forma. Eu dizia, contribuiu para a derrota, como todos contribuíram. Sim. Mas esta freguesia tem 15 mil eleitores. O PSD tem que ter uma aposta forte na cidade. E a lista estava boa, volto a dizer. Agora, e as pessoas que estiveram naquela lista? Que deram a cara por aquela lista? Que acreditaram naquele projeto? Será que acreditaram porque até era uma lista porreira? Ou será que acreditaram porque acreditavam no Nathaniel Araújo? Essa gente vai fazer o quê? Vai-se sair do PSD? Vai-se desligar do PSD? Não era a altura de cativar essas pessoas a ficarem? Mas atenção, não é pensar outra vez no eu e dizer, ora bem, eu agora tenho um vídeo do Rui Rio porque sei que o Passos Coelho vai cair, então vamos já colar ao Rio para as próximas internas do PSD. E vou chamar o Paulo Rangel, porque o Paulo Rangel nem se dá lá muito bem com o Passos, apesar de parecer tudo muito giro, não é da mesma ala partidária, e eu vou preparar já a minha sucessão aqui dentro. É que nós não andamos a dormir. O Paulo Rangel apoia sempre grandes vencedores, também fez um vídeo de apoio, aliás, esteve muito presente com Teresa Leal Coelho, em Lisboa, e achou bem. Um resultado do PPD-PSD. Foi um grande resultado. Apoiar também Nathaniel Araújo. Portanto, o Paulo Rangel está sempre presente. Então vamos lá colar-nos ali ao Rio e tal, mas esta gente não se lembra que o que conta é o voto cá fora. É o voto cá fora. E então toca antecipar agora e tal. A pessoa que era o maior apoiante de Passos Coelho quando ele cá chegou. Sim. Eu acho isto giríssimo. Percebem porque é que eu não gosto dele? Volto a dizer. Porque muda como a maré. Só que a maré ainda tem uma coisa boa. Que a maré muda a certas horas. Foi o meu sogro que me ensinou. Muda a certas horas. E isto não. Isto é consoante o vento. Que é muito pior. Portanto, era um grande apoiante de Passos Coelho e agora já é o Rui Rio e tal. Vamos lá ver como é que isto se vai posicionar. Ora bem, isto tudo fez com que António Carvalho saísse prejudicado na sua eleição? Claro que sim. O PSD tem um resultado de 7-2 para a Câmara Municipal. E isto é inexplicável. Não dá para explicar. É como os 7-0 em Vigo, como a Vigo levou na altura. Não é pedir desculpa. Foi o que fez o João Pinto na altura. Sim. Eu faço muitas essas comparações futebolísticas porque isto é de facto uma guerra, não é no mesmo campo, uma guerra eleitoral. Uma guerra democrática, uma guerra saudável, uma guerra boa, mas que é um confronto de egos muitas vezes. E este confronto de egos entre o Nathaniel e o PSD, porque no fundo foi isto que aconteceu, foi o ego do Nathaniel e o Partido Social Democrata, fez com que o Partido Social Democrata se afundasse muito nas urnas. Vamos lá ver. António Carvalho teve este senhor como diretor de campanha em 2013, perdeu as eleições. António Carvalho tem este senhor como candidato à junta de freguesia da cidade, leva o maior banho, que alguma vez se levou, e esta expressão, em Vila Real, em termos de freguesia da cidade. Aliás, se nós juntarmos as 3 freguesias e formos ver, antes da União, os resultados que o PSD tinha, não teve nenhum resultado tão mau como este senhor teve quando se candidatou agora em 2017. Isto é que é preciso perceber. Para teres uma ideia, para a Assembleia de Freguesia... Não, 3 mil votos tinha numa só de uma das juntas, normalmente, não é? Tal e qual. A Assembleia de Freguesia, Nathaniel Araújo perdeu por 2.628 votos. Mas, para a Câmara Municipal, e há sempre aqui um contágio, dos 12 mil votos que o PS teve a mais,
quase 4 mil vêm da cidade. Exatamente, quase 4 mil vêm da cidade. Por isso é que eu digo que é uma das coisas que prejudicou António Carvalho. Não foi a única. Não, obviamente que não foi a única. Mas é um resultado, como eu disse, 7-2, é um resultado muito pesado, é um resultado que não tem explicação possível, mas que tem algumas coisas que contribuíram para ele. E o que é que contribui para ele? Contribui o facto, ponto número 1. Luís Ramos é eleito Presidente da Conselhia há 1 ano e pouco atrás. Era o homem que toda a gente pensava que iria unir o partido, que iria acabar com as fações, que iria conseguir devolver ao PSD aquela união que lhe estava a faltar. E eu agora faço esta pergunta. E quem é Luís Ramos? Eu que o apoiei na altura e que disse que achava que era a melhor solução, pergunto agora, afinal, quem é Luís Ramos? Luís Ramos foi Presidente da Conselhia do PSD. Não uniu absolutamente nada nem ninguém. Eu falo com Luís Ramos num dia, ele diz-me que não é candidato, no dia seguinte, sem nada a me dizer, apresenta a candidatura. Já disse isto várias vezes. Ele não tem que me dizer nada a mim. Tem que, pelo menos, quer dizer, parecer assim um bocadinho mais normal, não parecer assim tão jogador politicamente. Por isso é que se calhar até se dão bem os dois. Agora, para que me disse que não era? Estamos a dizer, não sei se vou ser, você não tem nada a ver com isso, ligue-me o telefone. Podia fazer isso. Mas eu não. Eu, na altura, falei com ele ao telefone, fui eu que lhe liguei. Porque eu sempre fui acusado de ser muito divisionista no partido. E então, como eu era divisionista no partido, fiz 2 chamadas. Uma, para dizer a esse senhor para se candidatar à Conselhia que tinha o meu apoio, e teve-o. E outra, para o Nathaniel Araújo, a dizer, pá, eu acho que é a altura de acabar com isto e de sairmos daqui todos juntos. Claro que sim, vai ser daqui uma solução. Eu depois ligo-te, até hoje. Nunca mais. E eu não tenho vergonha de o dizer, porque eu de facto queria um PSD unido. Eu agora não o quero com esta gente. Eu agora não o quero. Eu agora só faço parte de qualquer solução que não tenha estes 2 senhores lá dentro. Nem Luís Ramos, nem Nathaniel Araújo. Ponto final, parágrafo. Se não quiserem, porreiro. Eu também ando bem, não preciso disso para nada. Agora, que o PSD está prejudicado, está. Que esta gente enterrou o Partido Social Democrata em 2017, enterrou. Luís Ramos, como Presidente da Conselhia, não foi fazer tão mal como Amarante, foi fazer pior. Fez pior. Não quis ser candidato à Câmara Municipal para não se queimar, foi à Assembleia Municipal, levou o banho que levou. E depois sai de fininho e não tenho nada a ver com isto. E vou fazer aqui um comunicado perto das eleições, mandar para as rádios, e depois apareço no Parlamento sem falar uma única vez na palavra Vila Real. Sim, porque Luís Ramos é deputado. Aparece muitas vezes a falar na televisão. Só que, curiosamente, nada de Vila Real. Até é vice-presidente da bancada. É vice-presidente da bancada parlamentar do PSD. E sobre Vila Real, os problemas que afetam Vila Real, e há muitos que nos afetam. Há bandeiras que temos que pegar, 0. E principalmente quando Passos Coelho era primeiro-ministro. Esta é a verdade. 0. Foi dizendo umas coisas e tal. Agora tem lá o Partido Socialista, de repente lembra-se, manda assim umas coisas sobre Vila Real cá para fora. Mas atenção. E estar aqui presente, aquilo que se acusava Francisco Rocha, e andar por aqui. E não é só vir aos plenários, não é só chegar aqui e fazer ali um jantar no Amadeus e escolher o candidato à Câmara. 3 ou 4 pessoas, e vai António Carvalho. Pois claro, vai António Carvalho. Claro que vai António Carvalho. Quem é que ia? Eu agora faço esta pergunta. Quem é que ia? Foi ele? Deu corpo às balas? Foi fácil? Claro que não foi fácil. Levar 7-2? Claro que não foi. Com uma campanha paralela? O homem está a fazer uma campanha na cidade e leva com uma campanha paralela do candidato à junta da cidade? Havia pessoas que não sabiam bem quem era o candidato à Câmara porque aparecia um cartaz do Dr. Nathaniel e um cartaz do António Carvalho. Quer dizer, o homem aceita ser candidato nas condições em que o foi. Por isso é que eu, quando ele aqui esteve, fiz questão de puxar por ele porque percebi um bocadinho as condições em que isto estava a ser feito. O António Carvalho, e custa-me ver o PSD sinceramente, custa-me ver o PSD nesta situação. Custa-me. Por muito que não goste, sinceramente, custa-me muito perceber que o meu partido chegou a um ponto tal com esta gente, chegou a um ponto tal que leva 7-2, não há precedente histórico nenhum, nem Manuel Martins, nem Armando Moreira, nunca ninguém conseguiu uma vantagem destas. Aliás, eu vou dizer mais, nunca em nenhuma eleição houve uma vantagem destas. Nunca, incluindo presidenciais, com candidatos apoiados pelo PSD. Nunca houve. Pois, esta gente conseguiu levar o PSD, é isto. E depois vem-me dizer, do impossível e tal, não há concorrência. Pá, por favor, eu enquanto militante peço, demita-se o professor Luís Ramos. Como é óbvio, foi presidente de Conselhia, não uniu ninguém. Quantas chamadas é que Luís Ramos fez? Para algumas pessoas como eu, que sou um militante de base,
mas tenho a minha opinião, tenho a minha maneira de pensar e sou um homem interessado. Se me puder, só não quero cargos com dinheiro, que eu sou anti-tacho, principalmente nesta altura em que estou da minha vida, que quero obviamente, não me refiro a cargos profissionais, estou a referir mesmo àqueles tachos que vêm do partido, que andam ali e agora vai aqui na lista para depois conseguir ir além, e depois conseguir entrar na lista X e dizer, não, eu sempre estive disponível para ajudar o partido, sempre, a custo zero, até gasto dinheiro se for preciso. Agora, tragam-me gente competente para trabalhar. Tu és mais que os outros? Não, mas eu não trabalho com este tipo de gente. Gente que faz um comunicado que bate sempre na mesma tecla, que não era o Luís Ramos que os fazia, depois até aumentaram um bocado a qualidade, sempre a bater na mesma tecla, agora vamos falar do IMI, agora vamos atacar, vamos fazer uma queixinha para o tribunal, agora apareceram aqui uns cartazes que têm umas coisas ali da União Europeia, isto não está bem, vamos fazer mais uma queixinha, e ando eu porque é que eu não alinho nisso? Eu não alinho nisso, ponto número 1, porque eu acho que não é na Secretaria que se ganham eleições, eu sei que o Dr. Netanyahu poderá não ter essa opinião, eu tenho. Não é na Secretaria que se ganham eleições e muito menos em processos judiciais. E sou contra isso porque eu tenho clientes com processos parados há 2 anos. E há 3 anos. Parados não, estão em tramitação lenta nos tribunais. E a culpa é de quem? Do sistema. Claro que é. Eu não posso dizer que a culpa é de um magistrado que tem para despachar 50 processos num dia. A culpa é do sistema. Então andamos nós, PSD, a entupir o sistema e a pôr os magistrados a perderem 2 ou 3 horas do seu trabalho a fazer um despacho porque nos lembramos que a lista de Lorde dele não trazia o agrafo com um proponente. Por favor, vão eleições. Há uma série de coisas que tu já deste aqui. Já ao longo dos programas tinhas falado aqui. Portanto, mas pronto, mas não me quiseram ouvir. Não me quiseram ouvir. Vamos então. Não me quiseram ouvir. E finalmente, só para terminar, porque não queria deixar de dizer que aquilo que aconteceu nesta eleição com o António Carvalho, com a lista do PSD, foi algo que é preocupante, é algo que tem que fazer com que os militantes do PSD reflitam, mas atenção, eu vou reforçar este ponto. O Conselho não deixou de ser social-democrata por causa desta eleição. As pessoas sabem distinguir muito bem o que são eleições legislativas, do que são eleições autárquicas, e o PSD não pode pensar que as pessoas deixaram de ser sociais-democratas. O PSD tem que pensar que pode recuperar o seu eleitorado. Não pode ser com esta gente, nem desta forma. Só dar uma palavra em relação aqui à candidatura da CDU, do Bloco de Esquerda e do CDS, muito rapidamente. Acho que as candidaturas, o Rodrigo caracterizou, foi cada uma do seu modo. Acho que a CDU tem uma derrota eleitoral, porque perde o seu deputado municipal. Acho que ao nível nacional até podemos comentar isso depois de outro programa, porque não temos tempo. É mesmo em termos distritais já... Não temos tempo. Fica para a semana. E em relação ao Bloco, quero reforçar o seguinte, que em relação ao CDS, obviamente as pessoas sabem perfeitamente qual é a minha simpatia com a Joana, e o quanto eu concordei com a candidatura da Joana, e o quanto eu defendo a candidatura da Joana, no sentido de que acho que a Joana Rapazota é de facto uma pessoa com capacidade, uma pessoa com vontade, e congratulo o CDS por isso. Em relação ao Bloco de Esquerda, eu não posso deixar de dizer que também felicito muito o Mário Gonçalves. Acho que foi uma candidatura que não é fácil fazer. Não é fácil num conselho do interior, num conselho até conservador, ter uma candidatura como o Mário Gonçalves teve. Gostei muito de falar aqui com o Mário Gonçalves. Acho que vocês devem aproveitar, e quando digo vocês, Executivo Municipal do Partido Socialista, devem aproveitar muitas das ideias que estão do Bloco de Esquerda. A postura do Mário Gonçalves foi excelente. Acho que foi uma pessoa com muito nível e mando-lhe daqui um abraço, porque gostei muito de o ter como candidato. Mesmo em termos de discurso, não deixou de criticar. E com respeito. Não deixou de criticar, reconhecendo também aquilo que estava bem, e desde o início assumindo, eu tenho propostas que vos levarei. Eu levarei as propostas. E acho que muitas delas têm que ser aproveitadas. Claro que sim. Eu acho que este Executivo já mostrou que está disponível para ouvir. Muito bem. Vamos então ouvir o Bruno, uma vez que o tempo vai andando rapidamente. Antes de mais, então, boas noites a todos o nosso painel, às pessoas que nos acompanham em casa. De facto, foi uma... Acho que os números já foram compilados aqui primeiro aqui por Rodrigo. O Albano também já desancou quem tinha para desancar, não é? A mim, de facto, reconhecer uma grande vitória da parte do PS local, em toda a linha, aliás, todos os partidos políticos perderam votos. A única coisa que ainda consigo encontrar alguma alegria é que a abstenção desceu. Quero eu pensar que
ou quero eu humildemente pensar que com a nossa pequena contribuição nesta nossa rádio também possamos contribuir para isso. Acho que ficámos todos contentes por assim ser. Em relação a apontar culpas ou a arranjar aqui artifícios para justificar o injustificável, de facto, o povo é soberano. O povo ainda manda, o povo ainda vota. É a maior arma que tem. Exato, é a única. É aquela urna, se calhar é a única. Tenho que me congratular por isso. Não fiquei contente, como é óbvio. Nós perdemos votos também, perdemos um deputado municipal. Ou seja, perdemos a voz, perdemos o acesso a alguma informação. Se bem que as atas, apesar de estarem publicitadas na internet, e quase todo o cidadão pode aceder a elas e pedir, portanto, o acesso à informação para elas, que não vamos deixar de o fazer, como é óbvio, que vamos continuar nesta nossa luta. Aliás, quem anda na rua conhece-nos, nós fazemos por estar não só há 6 meses atrás, há 3, há meses atrás, não, nós andamos estes 4 anos, estes 8, estes 16, estes 20, estes 30 anos atrás, gostamos de estar em proximidade com a população e resta-me, de facto, que tenho mesmo que o fazer, dar uma saudação muito forte a todos os camaradas e muitos independentes, mas muitos independentes mesmo, que fizeram parte da nossa lista, que andaram connosco na rua a distribuir os nossos programas eleitorais e que falaram com as pessoas, que tiveram a oportunidade de privar e algumas pessoas que nos acompanhavam, sobretudo independentes, que de facto tomaram conhecimento em primeira mão do que é uma campanha da CDU na rua, que passa por a tal proximidade agora tão aclamada. Mas de facto reconhecer uma grande vitória do PS, portanto os parabéns a quem ganhou, chamemos-lhe assim, a quem ganhou ou a quem foi eleito. De facto congratular-me também porque a abstenção baixou, o que é super importante. Em relação às outras candidaturas, já falei aqui na do PS, em relação à do PSD, uma derrota em toda a linha, portanto, já aqui bem explicada por ambos os meus colegas de painel. Não vou entrar em números, já foram perfeitamente exprimidos aqui, portanto, mas de facto fiquei exatamente com a mesma sensação. E eu que tentei assistir a quase todos os debates entre os candidatos, de facto notei alguma falta de quanto mais não seja de propostas concretas que se pudessem chegar à frente e de uma forma concisa serem apresentadas ao eleitorado, e acho que nunca foi conseguido passar essa imagem, tirando a parte do IMI, que também foi aproveitada por outras candidaturas, mas de facto propostas concretas não conseguiram fazer passar. Se as tinham, não conseguiram passar a mensagem. Em relação à Joana Rapazote, também tivemos aqui, eu já seguia algumas vezes o programa no outro formato com ela, sempre reconheci uma grande capacidade argumentativa da parte da Joana, mas de facto também perdeu votos, o CDS, aliás, perdemos todos, portanto, mas entretanto, ou querendo achar aqui o mal do menos, quase que, se bem que será quase surreal, mas de facto o CDS aqui quase que se perfilava como a Lisboa para se ficar como segunda força mais votada, porque de facto a mensagem dela passou melhor do PPD-PSD. Mas contra factos não há argumentos, e mais uma vez digo e saúdo todos a população do distrito que de facto neste dia se deslocou às urnas e fez o seu sufrágio, e conforme eu digo, o povo ainda é que mais ordena, e uma saudação muito grande a todos os vilarrealenses. Muito bem, muito obrigado. Então na próxima semana passaremos então à análise mais larga do distrito e depois também em termos nacionais e das repercussões que isto vai trazer em termos nacionais para os líderes, pelos vistos no PSD, pelo menos é capaz mesmo de haver grandes repercussões. Voltamos então para a semana. Obrigado, até à próxima semana.